lendo José Bonifácio, do livro O Abolicionista. Representação à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura. Chegada a época feliz da regeneração política da nação brasileira, e devendo todo cidadão honrado e instruído concorrer para tão grande obra, também eu me lisonjeio que poderei levar adiante ante a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa algumas ideias que o estudo e a experiência têm em mim excitado e desenvolvido. Como cidadão livre e deputado da nação, dois objetos me parecem ser, fora a Constituição, de maior interesse para a prosperidade futura deste império. O primeiro é um novo regulamento para promover a civilização geral dos índios do Brasil, que farão, com o andar do tempo, inúteis os escravos, cujo esboço já comuniquei a esta Assembleia. Segundo, uma nova lei sobre o comércio da escravatura e tratamento dos miseráveis cativos. Este assunto faz o objeto da atual representação. Nela me proponho mostrar a necessidade de abolir o tráfico da escravatura, de melhorar a sorte dos atuais cativos e de promover a sua progressiva emancipação. Quando verdadeiros cristãos e filantropos levantaram a voz pela primeira vez na Inglaterra contra o tráfico de escravos africanos, houve muita gente interesseira ou preocupada que gritou ser impossível ou impolítica semelhante à abolição, porque as colônias britânicas não podiam escusar um tal comércio sem uma total destruição. Todavia, para Bill é referência ao ato de 2 de março de 1807, aprovado pelo Parlamento Britânico, que aboliu o tráfico negreiro realizado por súditos ingleses. Voltando aqui. Todavia, passou o Bill e não se arruinaram as colônias. Hoje em dia que Wilberforce e Buxton trovejam de novo no parlamento a favor da emancipação progressiva dos escravos, agitam-se outra vez os inimigos da humanidade, como outrora. Mas espero da justiça a generosidade do povo inglês, que se conseguirá a emancipação, como já se conseguiu a abolição de tão infame tráfico. Na Europa, na época, na Inglaterra, na época, já haviam se abolido o tráfico de escravos, que era o ato de trazer escravos africanos para a Inglaterra. No Brasil ainda não. Aqui, José Bonifácio está lutando no parlamento para criar uma lei que proíba o tráfico dos escravos. Essa luta, não tenho a data certa, mas deve ser por volta ali de entre 1820 a 1830. Seguindo aqui. E porque os brasileiros somente continuarão a ser surdos aos gritos da razão e da religião cristã, e direi mais, da honra e do brio nacional, pois somos a única nação de sangue europeu que ainda comercia clara e publicamente em escravos africanos. Eu também sou cristão e filantropo, e Deus me anima para ousar levantar a minha fraca voz no seio desta augusta Assembleia a favor da causa da justiça e ainda da sã política, causa a mais nobre e santa
que pode animar corações generosos e humanos. Legisladores, não temais os urros do sórdido interesse. Cumpre progredir, sem pavor, na carreira da justiça e da regeneração política, mas, todavia, cumpre que sejamos precavidos e prudentes. Se o antigo despotismo foi insensível a tudo, assim lhe convinha ser por utilidade própria, queria que fôssemos um povo mesclado e heterogêneo, sem nacionalidade e sem irmandade, para melhor nos escravizar. Graças aos céus e à nossa posição geográfica, já somos um povo livre e independente. Seria livre e independente de Portugal, ele diz aqui. Mas como poderá haver uma constituição liberal e duradoura em um país continuamente habitado por uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos? Comecemos, pois, desde já, esta grande obra pela expiação de nossos crimes e pecados velhos. Sim, não se trata somente de sermos justos. Devemos também ser pertinentes. Devemos mostrar a face de Deus e dos outros homens que nos arrependemos de tudo que nesta parte temos obrado há séculos contra a justiça e contra a religião, que nos bradam acordes, que não façamos aos outros o que queremos que nos façam a nós. Queremos que não façam-nos a nós. É preciso, pois, que cessem de uma vez os roubos, incêndios e guerras que fomentamos entre os selvagens da África. É preciso que não venham mais a nossos portos milhares e milhares de negros que morriam abafados no porão dos nossos navios, mas apinhados que fardos de fazenda, mais apinhados que fardos de fazenda. É preciso que cessem de uma vez todas essas mortes e martírios sem conta com que flagelávamos e flagelamos ainda esses desgraçados em nosso próprio território. É tempo, pois, e mais que tempo, que acabemos com um tráfico tão bárbaro e carniceiro. É tempo também que vamos acabando gradualmente até os últimos vestígios da escravidão entre nós, para que venhamos a formar em poucas gerações uma nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente livres, respeitáveis e felizes. É da maior necessidade ir acabando tanto heterogeneidade física e civil. Cuidemos, pois, desde já, em combinar sabiamente tantos elementos discordes e contrários, e em amalgamar tantos metais diversos, para que saia um todo homogêneo e compacto, que não esfarele ao pequeno toque de qualquer nova convulsão política, mas que ciência química e que dexteridade não são precisas aos operadores de tão grande e difícil manipulação? Sejamos, pois, sábios e prudentes, porém constantes sempre. Com efeito, senhores, nação nenhuma talvez pecou mais contra a humanidade do que a portuguesa, de que fazíamos outrora parte. Quer dizer, o Brasil ainda era dependente de Portugal, poucos anos antes desse livro ser escrito. Andou sempre devastando não só as terras da África e da Ásia, como disse Camões, mas igualmente aos do nosso país. Foram os portugueses os primeiros que, desde o tempo do infante Dom Henrique, fizeram um ramo de comércio legal de prear homens livres e vendê-los como escravos nos mercados europeus e americanos.
Ainda hoje, perto de 40 mil criaturas humanas são anualmente arrancadas da África, privadas de seus lares, de seus pais, filhos e irmãos, transportadas às nossas regiões, sem a menor esperança de respirarem outra vez os pátrios ares, e destinadas a trabalhar toda a vida debaixo do açoite cruel de seus senhores. Elas, seus filhos e os filhos de seus filhos para todo o sempre. Se os negros são homens como nós, e não formam uma espécie de brutos animais, se sentem e pensam como nós, que quadro de dor e de miséria não apresentam eles à imaginação de qualquer homem sensível e cristão? Se os gemidos de um bruto nos condoem, é impossível que deixemos de sentir também certa dor simpática com as desgraças e misérias dos escravos. Mas tal é o efeito do costume e a voz da cobiça, que veem homens correr lágrimas de outros homens, sem que estas lhes espremam dos olhos uma só gota de compaixão e de ternura. Mas a cobiça não sente nem discorre como a razão e a humanidade. Para lavar-se, pois, das acusações que merecia, lançou sempre mão, e ainda agora lança de 1000 motivos capciosos com que pretende fazer a sua apologia. Diz que é um ato de caridade trazer escravos da África, porque assim escapam esses desgraçados de serem vítimas de despóticos régulos. Porque assim esses desgraçados escapam de serem vítimas de despóticos régulos. Diz igualmente que, se não viessem esses escravos, ficariam privados da luz do Evangelho que todo cristão deve promover e espalhar. Dizer que esses infelizes mudam de um clima e país ardente e horrível para outro, doce, fértil e ameno. Diz por fim que, devendo os criminosos e prisioneiros de guerra mortos imediatamente pelos seus bárbaros costumes, é um favor que se lhes faz comprá-los para lhes conservar a vida, ainda que seja em cativeiro. Bom, aqui Bonifácio está refutando os argumentos daqueles que dizem que fizeram um favor aos negros, buscá-los na África para trazer ao Brasil, alegando que lá a vida deles estava muito pior do que aqui em nosso país. Agora segue o livro. Homens perversos e insensatos. Todas essas razões apontadas valeriam alguma coisa se vós fosseis buscar negros à África para dar liberdade no Brasil e estabelecê-los como colonos, mas perpetuar a escravidão, fazer esses desgraçados mais infelizes do que seriam se alguns fossem mortos pela espada da injustiça e até dar asos certos para que se perpetuem tais horrores, é, de certo, um atentado manifesto contra as leis eternas da justiça e da religião. E porque continuam a ser escravos os filhos desses africanos? Cometeram eles crimes? Foram apanhados em guerra? Mudaram de clima mau para outro melhor? Saíram das trevas do paganismo para a luz do Evangelho? Não, por certo. E todavia seus filhos e filhos desses filhos devem, segundo vós, ser desgraçados para todo sempre. Fala, pois, contra vós a justiça e a religião, e só vós podeis escorar no bárbaro direito público das antigas nações, e principalmente na ferragem das chamadas leis romanas. Com efeito, os apologistas da escravidão escudam-se com os gregos e romanos, sem sem advertirem que entre os gregos e romanos não estavam ainda bem desenvolvidos e demonstrados os princípios eternos do direito natural e os divinos preceitos da religião. E todavia,
como escravos de então eram da mesma cor e origem dos senhores, e igualmente tinham a mesma, ou quase igual, civilização que a de seus amos, sua indústria, bom comportamento e talentos os habilitavam facilmente a merecer o amor de seus senhores e a consideração de outros homens, o que de nenhum modo pode acontecer em regra aos selvagens africanos. Se ao menos os senhores de negros no Brasil tratassem esses miseráveis com mais humanidade, eu certamente não excusaria, mas ao menos me condoeria da sua cegueira e injustiça. Porém, um habitante livre do Brasil e mormente o europeu é, não só, pela maior parte, surdo às vozes da justiça e aos sentimentos do Evangelho, mas até é cego aos seus próprios interesses pecuniários e à felicidade doméstica da família. Com efeito, imensos cabedais saem anualmente deste império para a África, e imensos cabedais se amortizam dentro deste vasto país, pela compra de escravos, que morrem, adoecem e se inutilizam, e, demais, pouco trabalham. Que luxo inútil de escravatura também não apresentam nossas vilas e cidades, que, sem ele, poderiam limitar-se a poucos e necessários criados? Que educação podem ter as famílias que se servem destes entes? Que educação podem ter as famílias que se servem destes entes infelizes, sem honra nem religião? De escravas que se prostituem ao primeiro que as procura? Tudo, porém, se compensa nesta vida. Nós tiranizamos os escravos e os reduzimos a brutos animais, e eles nos inoculam toda a sua imoralidade e todos os seus vícios. Esse vídeo está ficando meio longo, né? Já estamos com 17 minutos. Vamos chegar até o 20, até o minuto 20 por aí, e depois passar para um outro vídeo. Se você chegou até aqui, deixa seu like aí, vai. Dá uma força pro canal aí. Continuando aqui. E na verdade, senhores, se a moralidade e a justiça social de qualquer povo se fundam, parte nas suas instituições religiosas e políticas, e parte na filosofia, para dizer assim, doméstica de cada família, que quadro pode apresentar o Brasil quando o consideramos debaixo destes dois pontos de vista? Qual é a religião que temos, apesar da beleza e santidade do Evangelho que dizemos seguir? A nossa religião é, pela maior parte, um sistema de superstições e de abusos antissociais. O nosso clero, em muita parte ignorante e corrompido, é o primeiro que se serve de escravos e os acumula para enriquecer pelo comércio e pela agricultura, e para formar, muitas vezes, das desgraças escravas, um harém turco. Bom, harém turco eu não sei o que é, tem que pesquisar. As famílias não têm educação, nem a podem ter com o tráfico de escravos. Nada as pode habituar a conhecer e amar a virtude e a religião. Riquezas e mais riquezas gritam os nossos pseudo-estadistas, os nossos compradores e vendedores de carne humana, os nossos sabujos eclesiásticos, os nossos magistrados, se é que se pode dar um tão honroso título a almas, pela maior parte venais, que só empunham a vara da justiça para oprimir desgraçados que não podem satisfazer a sua cobiça ou melhorar a sua sorte. E então, senhores, como pode grelar a justiça e a virtude e florescerem
os bons costumes entre nós? Senhores, quando me emprego nestas tristes considerações, quase que perco de todo as esperanças de ver o nosso Brasil um dia regenerado e feliz, pois que se me antolha que a ordem das vicissitudes humanas está de todo invertida no Brasil. O luxo e a corrupção nasceram entre nós antes da civilização e da indústria. E qual será a causa principal de um fenômeno tão espantoso? A escravidão, senhores, a escravidão, porque o homem que conta com os jornais de seus escravos vive na indolência e na indolência traz todos os vícios após si, que conta com os jornais. Pelo que eu entendi da leitura aqui, ele chama de jornais os lucros que vêm do trabalho escravo. É isso que eu entendi. Se alguém aí tiver uma outra informação e quiser deixar nas mensagens. E vamos parando por aqui. A gente vai continuar no próximo vídeo, que eu vou deixar aí no link da descrição, porque já chegamos no minuto 21, estamos indo para o minuto 22. Para que o vídeo não se torne cansativo e muito longo, nós vamos parando por aqui, ok?